Bom dia novamente. Pessoal, sério, a gente voltou mesmo. Bom dia novamente. Agora sim. Como vocês podem ver no título, a partir da discussão que eu já começo agradecendo ao professor Frank, ao professor Alex, que de alguma forma fazem um bom chão, fazem um bom background para mim e para a Suelen aqui, ou pelo menos eu falo por mim que faz bastante sentido para mim, vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero dizer. Eu busquei dar resposta a algumas das perguntas que vocês já fizeram, e alguma específica que eu vou mostrar daqui a pouco, de uma forma curricular. Eu quero saber o seguinte, afinal de contas, como é que se forma cientistas das religiões para uma ciência da religião aplicada, para saber aplicar os seus conhecimentos, né? Quem eu sou, né? E no caso da questão curricular, é bastante necessário falar de onde eu tirei o que eu estou falando. Bem, eu sou cientista das religiões e daqui eu já começo colocando um conceito para mim. Quem é cientista das religiões é quem é graduado ou graduada, seja licenciatura ou bacharelado. Eu acredito que o mestre, o doutor, ou especialista em ciência da religião, além desses títulos que eu já disse, eles podem ser vistos como pesquisadores da ciência da religião. E não é questão de legitimação, os dois são legítimos nas suas qualidades, nas suas titulações, né? É só uma questão de que no Brasil, e eu sigo essa ideia, esse paradigma brasileiro, a área é identificada pela graduação muito mais do que pela pós-graduação. E eu tenho licenciatura plena no caso lá se fala no plural também, como o caso da colega da PUC Minas, em Ciências da Religião, pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Universidade Pública lá do Norte de Minas. Sou mestre em Ciência da Religião aqui na PUC de São Paulo e doutorando também em Ciência da Religião aqui na PUC de São Paulo. Né? E aqui fica, já seguindo um pouco a dica da Ana, de registrar a minha marca, por mais que eu poderia melhorar colocando uma imagem, né? Da próxima vez, agradeço, já penso nisso. Também tenho experiência como professor de ensino religioso escolar baseado na ciência da religião em escolas públicas e privadas em Minas Gerais e em São Paulo. E em 2015, insatisfeito com outras propostas, resolvi criar a minha própria proposta curricular de ensino religioso baseada em ciência da religião, que já foi publicado em alguns periódicos, como a Diálogo, que é mais de divulgação, e o periódico Ciências Sociais e Religião da Federal do Rio Grande do Sul. Mas, voltando aqui para a questão da formação do formador, a formação do cientista das religiões. Como uma primeira questão que é bom esclarecer, que era do slide anterior, vocês reparam que eu vou falar a partir de agora sempre ciência das religiões, com algumas ressalvas. Eu entendo que o mais importante para a gente é falar de ciência no singular, mas acredito que a gente estuda religiões e não religião. Acredito também que em termos de divulgação, na pegada do que a Ana Trigo já falou, é muito mais interessante, soa muito melhor ao ouvido de quem não é da nossa área saber que a gente estuda religiões do plural do que quando a gente estuda a religião, que normalmente a pessoa vai ver como a dela mesma, né? Mas, claro, respeito todas as posições, meu próprio orientador, apesar de eu me inspirar nele para falar religiões no plural, ele sempre prefere tudo no singular, né? Qual que é o problema da qual eu estou tentando, um problema prático mesmo, não um problema acadêmico, da qual eu estou tentando responder? Quando se pensa cientista das religiões, se pensa em duas coisas, como eu já adiantei no início. Se pensa em pesquisa, né, em primeiro lugar, só que o problema é que é quase inexistente a profissão de pesquisador, menos ainda de pesquisador em ciências humanas aqui no Brasil. Ou seja, a gente está formando, mas na verdade nossa profissão não existe, se a gente está pensando como pesquisador. Uma segunda questão é docência. Ela é quase restrita, quase totalmente, na verdade, ao ensino religioso escolar. A gente tem muitas vitórias, a Sueli vai falar mais depois de mim de algumas delas, na região norte do país, mas eu acredito que a gente não pode ficar só restrito nisso. Se eu quiser trabalhar em outros lugares além da educação básica, né, como é que fica? Como é que eu posso me virar? Como é que eu posso também, no meu caso, que sou graduado e estou num estado onde minha profissão não é reconhecida pela lei? Né? Em Minas ou no Pará a gente é reconhecido, em São Paulo não, por vários problemas de legislação. Como é que fica se eu quiser sobreviver? É um problema que literalmente eu estou passando desde 2016. E agora uma questão mais acadêmica, como é que eu transformo isso numa questão mais acadêmica? Como formar
formar graduados em ciência das religiões que sejam profissionais úteis à sociedade, que tenham remunerações dignas, ou seja, do lado da oferta, que a gente oferte alguma coisa que realmente contribua para a sociedade, contribua para pessoas fora do nosso círculo, o máximo possível, mas que ao mesmo tempo a gente também se vire, a gente tenha o nosso ganha-pão, a gente consiga nos sustentar a partir dessa formação. Bem, aqui tem umas questões básicas do que eu propus como a diretriz curricular nacional para graduações de ciência das religiões, tanto licenciatura como bacharelado, né? Algo que, inclusive, eu já estou em diálogo nacional com o GT da Amptec, para quem conhece, é uma associação acadêmica da área, que está discutindo isso também, né? Aqui eu apresento de forma inédita o que eu penso sobre o assunto, de uma forma mais organizada. Então, eu acredito que a formação curricular de um cientista das religiões deve se pautar por uma visão de aplicação da ciência das religiões através do próprio cientista das religiões. Eu identifiquei um problema grave na literatura, por exemplo, do Choruska, muito comentado aqui anteriormente, de que ele sempre fala assim da ciência da religião abstratamente, mas fala pouco do cientista da religião. Toda a quinta parte do compêndio tem esse problema endêmico e, basicamente, uma falha que eu noto aos quase 50 anos que se tem, aos 49 anos de ciência da religião institucional no país. Fala muito da área, pouco da pessoa que é formada na área. Mas eu também acredito que é preciso ser fiel à história dessa ciência. Vocês vão entender mais à frente o que eu quero dizer. Mas, basicamente, eu estou querendo, na trilha do que já foi comentado, romper um pouco essa ideia de explicar tudo pela interdisciplinaridade. É muito interessante a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade entra no que eu vou falar aqui, mas eu acredito que, às vezes, é um discurso fácil para resolver de forma muito fácil questões que são sérias, complicadas, que não dá para responder tudo com a interdisciplinaridade. É preciso realmente voltar e entender o que é a ciência da religião de fato. Mas também uma formação que conduz a uma formação prática, que una mais teoria e prática, que seja mais uma praxis. Então, a partir de agora, o que eu vou dizer, que já é propriamente dita a proposta curricular, ela se trata de um norte, né? Então, quando eu falo de diretriz curricular, eu estou falando que eu acredito que essa direção é a mais benéfica para todos nós e para quem a gente vai também beneficiar posteriormente como formados. Mas, claro que isso é flexível, tá? Isso é possível, eu vou falar a partir de agora que eu acho que é o núcleo básico, eu pensei mais coisas, mas dentro do tempo é o que dá para falar, o núcleo básico, mas dá para vocês pensarem até de substituir alguma coisa e de várias complementações. Bem, os eixos curriculares eu deixo aqui para vocês verem, que eu vou falar mais deles enquanto eu tomo água. Só um comentário rápido, como vocês podem ver. Os dois primeiros, eles seriam mais teóricos mesmo. A partir do terceiro, já se tem uma mistura de teoria e prática, ou o que eu chamo simplesmente de praxis, né? E o quarto eixo, ele já seria propriamente prático, totalmente prático. Contudo, eu acredito que mesmo nos eixos teóricos é preciso sempre ter a praxis, é preciso sempre, por exemplo, eu vou citar daqui a pouco alguns temas chaves dos eixos, eles deveriam já ser treinados desde a graduação, todos os cientistas das religiões, a não só aprender a comparar religião X ou Y, budismo com o Islã, com o cristianismo, ou com o Vishnaísmo, mas aprender também a ensinar. Então, já ter sempre aplicações, mesmo nas discussões teóricas. Sempre estar pensando em como eu transformo esse conhecimento teórico num conhecimento aplicado, seja na educação básica ou onde mais se for formado, como o caso dos bacharéis a atuar. Eixo 1, História e Fundamentos da Ciência das Religiões. Aqui eu acredito que, assim como eu já presenciei como ouvinte em aulas de ciências sociais, os cientistas sociais no Brasil e em vários outros lugares do mundo, eles estudam antropologia 1, 2, 3 e 4, pegando toda a história da antropologia, toda a história da ciência política, toda a história da sociologia. Os historiadores pegam história dos análises, o que vem antes e o que vem depois. E por aí vai. As várias áreas, elas se apropriam do seu próprio conhecimento, né? Eu acredito que isso é uma falha grave curricular no Brasil. A gente não se apropria do nosso conhecimento. Eu tenho conhecimento de um professor, 2, no máximo 3, que ensinam, por exemplo, textos diretamente do fundador da ciência da religião, do Max Miller. Até porque não tem tradução no português. Mas tem outro dos pais fundadores da ciência da religião, que é o Chateaubriand de la Saussie, um holandês, que ele já está traduzido para o português desde 1940. E não é usado, tem aqui na biblioteca, sabe? Eu digitalizei a introdução para quem quiser também.
Mas então eu percebi a história da área em 4 fases, né? Eu já comecei a falar da primeira fase de formação. O que se tem na história do mundo mesmo, de pessoas de qualquer cultura falando de religiões que não sejam dessa própria cultura, né? Chineses falando de religião indiana, europeus cristãos falando de religião de tradições islâmicas, o que tem disso no mundo, né? Mas também como é que esse conhecimento começou a se formar como ciência e se institucionalizar em universidades modernas, né? No conhecimento empírico. Eu já falei 2 dos pais fundadores, sim, também o Cornelius Steele, que foi citado aqui pelo professor Frank, que seriam os 3 pais fundadores mais famosos. Qualquer história séria da ciência da religião ou da ciência das religiões mostra esses 3 pais fundadores, né? Como o Jacques Vanderburg, o Eric Sharp, o próprio Frank Zaraski, que em português, para quem quiser, tem textos que ele fala desses 3 nomes, né? Mas e aí, a gente está lendo sobre isso? Como é que um cientista da religião que não sabe nem quem são seus pais fundadores e muito menos leu eles, né? Que é mais preocupante. Um segundo passo, a história da ciência da religião, a predominância fenomenológica, que é mais conhecida no Brasil, seria o Joachim Vaz, seria o Vanderlei, o Eliade, mais uma dezena de nomes. Depois uma fase autocrítica, começando pelo Jonathan Smith, por exemplo, o Wilfred Smith, já pronunciado pelo Frank também, e vários outros autores, Donald Wiebe, Luther Martin, Armin Geertz, que já veio aqui no Brasil, William Paden também tem livros publicados em português, inclusive traduzidos. Eles estão na fase autocrítica de falar assim, nossa, a fenomenologia é legal, mas eu acredito que a gente precisa superar. E esse questionamento começou na década de 60 na própria IHR, na Associação Internacional de História das Religiões, ou como eu prefiro, de Ciência das Religiões, porque a História das Religiões é uma forma internacional em inglês ou italiano de se citar a ciência das religiões. Em uma 4ª fase, eu acredito que é preciso estudar o que aconteceu no Brasil. Acho que a gente tem o que mostrar, acho que a gente não se conhece, a gente precisa se entender mais. Ainda se tem algumas mentiras sendo ditas, como que a ciência da religião nasceu com pós-graduação, sendo que, na verdade, nasceu um Juiz de Fora como uma graduação, que tentou ser licenciatura e, na verdade, se tornou bacharelado por uma questão da exigência do MEC. Está tudo bem dito por um artigo do Frederico Piper, num livro recém-publicado pela Relé sobre a formação e ensino religioso. E, claro, fundamentos e métodos da ciência da religião, ao que eu sugiro ler um artigo que eu e o Fábio publicamos na revista Sacrilegions, que dá mais detalhes de como isso acontece, de como a gente vê isso. Eixo 2, ciência das religiões sistemática ou comparativa. Por que esse eixo? Né? O Joachim Vai, em 1924, escreveu uma tese que está publicada em inglês, mas originalmente em alemão, mostrando como a taxonomia interna da ciência da religião, ou seja, como a própria ciência da religião se organiza internamente, ele propôs e se tornou um paradigma amplamente aceito de que se deveria dividi-la em ciência da religião sistemática e ciência da religião empírica, que às vezes é colocado com o nome ciência da religião, religiões comparadas, ou ciência da religião histórica, ou história das religiões. Né? Esses são os 2 eixos básicos que compõem a ciência das religiões. Eu proponho o terceiro, que é a própria ciência das religiões aplicada, né? E aqui tem tópicos também clássicos da área. Se vocês estudarem os autores clássicos, que eu tenho certeza que vocês conhecem de alguma forma ou de outra, citando, seja de uma fase ou de outra, ou que foi traduzido para o português, ou a língua que vocês leem, vocês vão ver que a questão de classificar religiões, as mais famosamente monoteísta ou politeísta, mas isso é bem didático, na verdade existem classificações bem mais refinadas, classificações acadêmicas, forma de se comparar a religião de forma clássica, mais textual, filológica, mas também o novo comparativismo de pegada mais biológica, que está em voga na ciência da religião em língua inglesa. Acho que a gente precisa acompanhar essa tendência internacional. E, claro, a questão de textos religiosos, mitos e ritos, que talvez seja o ponto mais abraçado pelas graduações, desde o norte até o sul, é uma questão que, olha só que interessante, na verdade, o que eu estou propondo aqui, em partes existe no Brasil, só que de uma forma pouco consciente. Basta a gente ficar mais consciente, se apropriar mais da área, e a gente pode aproveitar muito. A gente já tem todo um campo simbólico aí para aproveitar, já tem todo um background. História das religiões, ou ciência das religiões empírica ou histórica, né? Basicamente, o que eu estou propondo aqui é se estudar a parte mais descritiva. Vamos estudar diretamente as religiões. O Max Miller, quando criou a ciência da religião, ele, pegando uma frase do Goethe, que dizia que quem conhece somente uma língua não conhece nenhuma, ele se apropriou e disse, quem conhece somente uma religião não conhece nenhuma.
E realmente, se vocês lembrarem dos primeiros períodos, né, seja na graduação ou pós-graduação, quando a gente está conversando só sabendo da nossa própria religião, ou da vizinha, ou do amigo, a nossa discussão é bem limitada. Quando a gente realmente começa a entender, né, sobre várias formas de outros textos, outras mitologias, outros ritos, a nossa visão se amplia. E isso é só nós, nenhuma outra formação tem essa visão tão ampla sobre religiões. Nem teólogos, nem sociólogos, nem antropólogos têm uma visão tão ampla sobre as várias tradições como nós. Né? E até porque é a nossa ideia. Né? E, claro, forma de se pesquisar isso, clássicas, filológico-históricas, ou formas mais recentes, que pesquisa de campo, algo que eu me interesso bastante, mas falarei numa outra oportunidade. O eixo das licenciaturas, já finalizando, eu coloquei esses pontos aqui, que vocês estão vendo, mas basicamente, como vocês estão vendo, eu estou muito preocupado em como o cientista das religiões vai, de fato, aplicar seu conhecimento em sala de aula. Então, são todas... mesmo que tenha, por exemplo, história do ensino religioso, já é para pensar essa história do ensino religioso de como ela pode ser mudada, já é para pensar dessa forma engajada, não engajada para falar qual religião é certa ou errada, mas engajada no sentido da docência, de um professor engajado que quer seguir a ciência da religião, não fazer proselitismo em sala de aula, não ser confessional em sala de aula, mas ser realmente um professor como todos os outros, embasado em conhecimentos acadêmicos, né? Mas que sabe adaptar isso para a sala de aula. Uma questão só que é pouco comentada, eu queria frisar aqui, quem quiser pode me perguntar mais a respeito, é sobre a residência docente. Porque essa ideia ela é muito interessante, ela está sendo falada em vários países do mundo, já tem alguns casos aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mas outros lugares também, em que mesmo depois de formado, se passa o egresso, o cientista das religiões, ou no caso, historiador, qualquer pessoa que fez uma licenciatura, teria que passar por uma residência docente, para que em algum tempo, talvez 2 anos, 1 ano ou mais, aquele egresso, aquele licenciado realmente comece a se apropriar com mais firmeza e com a ajuda dos seus pares mais experientes do seu saber docente. Né? E acredito que isso é uma questão que não está sendo falada, eu acho que o cientista da religião deveria abraçar esse ponto. Né? Ok. Bacharelado, eu só vou colocar um ponto breve, vocês podem ver o que eu listei aqui, aliás, 2 pontos breves. O primeiro é o seguinte, até agora não se tem uma atuação formal para bacharéis em ciência das religiões. Não existe, simplesmente. Eu já perguntei até para um que está fazendo aqui mestrado na PUC, ele veio no Sencred ano passado, hoje ele não está aqui, e ele formou lá na Federal da Paraíba, e ele disse bem claramente, assim, eu perguntei, afinal de contas, em que seus professores te ensinaram a atuar? E é bem clara a resposta, em nada. E isso é preocupante, pessoal. Isso é uma questão muito séria. Está se gastando dinheiro público com essas graduações. As pessoas, eu estou muito preocupado com os meus colegas, a gente está se formando, a gente está estudando seriamente, comprometido, para saber, depois de formado, que a gente não tem nenhuma utilidade, que ninguém sabe que a gente existe. Não porque a gente não é competente, mas porque realmente não houve essa preocupação tanto do currículo, quanto dos professores, quanto talvez de nós mesmos. Aí o segundo ponto, concordando também novamente com o que já foi conversado, é preciso não só os bacharéis, mas os licenciados também terem já como uma formação obrigatória um certo marketing ou divulgação profissional. A gente não sabe se divulgar, a gente é muito ruim nisso, me incluindo. A gente precisa aprender a se divulgar melhor. Tem alguns professores, inclusive da casa, o próprio Frank, que se coloca no YouTube, outros professores, vários de outros programas, desse programa também, conseguem acesso a grandes programas, a grande mídia. Eu acredito que a gente precisa saber fazer isso também com qualidade, sem deixar de ser cientista das religiões, né? E, claro, os estágios, para como isso poderia ser aplicado, poderia ser em governo, Secretaria de Cultura e Educação, e poderia ser também em empresas e projetos empreendedores, né, de crowdfunding, por exemplo, de criar sua própria verba, criar sua própria forma de expor seus conhecimentos, algo que foi falado ano passado pelo Ricardo Assarice, através de cursos livres, né, que você pode ganhar dinheiro com isso, né. Conclusão, eu já passei um pouco do tempo, né, e vou concluir relembrando o problema. Como formar profissionalmente cientistas das religiões, licenciados e bacharéis úteis à sociedade que tenham remunerações dignas? Primeira resposta. Há uma necessidade de diretriz curricular das graduações formarem na história da própria área, em conexão com as demandas sociais. Então, para criar essa identidade que o professor Alex falou anteriormente,
é preciso que a gente saiba do que a gente está falando. Se a gente não estuda a nossa própria área, fica difícil saber o que a gente é, o que a gente sabe dizer, o que a gente tem de diferencial, algo importantíssimo no quesito profissional. Se a gente não tem diferencial, a gente nunca vai conseguir mostrar nosso valor, né? Uma segunda questão, é preciso ter uma formação com maior equilíbrio e interação entre um aprendizado teórico e prático. É preciso ter uma formação com mais praxis, né? Que a teoria pense, baseie a ação, que a ação reflita, faça repensar a teoria, isso vai se retroalimentando, né? Acredito que isso está faltando, apesar de terem bons exemplos. Nesse ponto, eu elogio as graduações em Ciência das Religiões no Brasil, que, na verdade, nesse ponto aqui, já tem muitos ganhos e está registrado novamente no livro que eu citei, que foi publicado ano passado, sobre a formação de professores em ensino religioso em cursos de Ciência das Religiões. Por fim, já adiantando um pouco da minha tese de doutorado, que eu pretendo defender esse ano, ou início do ano que vem, a ciência da religião aplicada, eu vejo ela como um conector da formação teórica em ciência das religiões e da prática do seu profissional, da prática dos egressos. A ciência da religião, ou ciência das religiões aplicada, como eu prefiro, ela é exatamente o que conecta. Ela é o que vai dar liga, ela é o cimento que vai colar essa formação, essa necessidade da aplicação prática, da gente ganhar nosso dinheiro e mostrar também serviço social, mas ao mesmo tempo de sem perder e estar conectado com a nossa formação histórica. Então é isso, passei uns minutinhos, agradeço a paciência e muito obrigado. Oi? Claro, quer usar isso? Pode usar à vontade. Sim. Agora vai ser a Sueli, a gente só está ligando. Já ligou. Então, Sueli, fica à vontade. Não, 15 minutos. Bom dia a todos. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui em São Paulo. Meu nome é Sueli de Fátima Pereira, Bahia. Sou licenciada plena em Ciência da Religião pela Universidade do Estado do Pará. E eu vim aqui, viajei de tão longe, para compartilhar com vocês a experiência do Pará em relação à empregabilidade dos professores licenciados em Ciência da Religião dentro da disciplina de ensino religioso. Eu faço parte da Associação dos Cientistas da Religião do Estado do Pará, uma associação criada para lutar em favor dos profissionais para o ensino religioso, para que eles possam ter espaço no mercado de trabalho. Eu sou a secretária executiva da associação, o Anderson Ferreira é o presidente, o nosso estimado Rodrigo Santos, ele é o coordenador pedagógico, na qual ele propõe a base curricular do ensino religioso no formato de ciência da religião. Eu vim para falar sobre... Pode passar para o próximo slide, por favor? Sobre as conquistas da ACREPA na efetividade, na efetiva empregabilidade dos cientistas das religiões no estado do Pará. Então, eu vou falar sobre a história da associação, e muitas dessas histórias elas foram contadas através de artigos que o próprio Rodrigo ele documentou, que são importantes documentar e publicar os avanços da associação, e são os avanços históricos da empregabilidade, que é importante documentá-lo em artigo. Então, muitas das referências aqui que eu coloquei no artigo são dele, e que esse paper que eu estou colocando também faz parte de um documento histórico que faz parte da história da ACREPA. Então, a origem da ACREPA se deu, antes vou falar um pouco da UEPA, que é a universidade pública, que foi a primeira universidade de licenciatura plena em Ciência da Religião Pública do Brasil, que foi criada em 2000, que teve 23 alunos inicial. E a ACREPA surgiu lá no centro acadêmico do CACI, com a participação do Luciel Reis, do Bruno Ferreira Costa e do Daniel Sena, que ele é o doutorando daqui da PUC, em 2007.
né? Então, a CREPA, ela surgiu com a necessidade de empregabilidade, porque, na época, não havia emprego. Quem trabalhava na disciplina de ensino religioso no estado do Pará? Era todo mundo. Um matemático, um químico, um físico, um historiador e padres, né, também. Mas, principalmente, todas qualquer outras áreas, menos um licenciado pleno em ciência da religião ou ensino religioso. Então, houve essa necessidade de empregabilidade, nós pedimos ajuda da arquidiocese na época, né, e como a arquidiocese não quis lutar em favor, a princípio, né, a arquidiocese tinha lutado em ter uma história política, né, mas para os graduandos da UEPA, né, naquele momento eles não lutaram. Então, já como nós queríamos emprego, foi-se necessário criar uma associação para lutar para esse fim. E, especificamente, abrir concurso público nas escolas públicas municipais e estaduais. Esse foi o início e o fim da associação. Pois bem, então, com que se baseou a CREPA a lutar? Né? Que documentos a CREPA começou a escrever? Eles se basearam, primeiramente, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 33, que garante a oferta da disciplina de ensino religioso na escola. Então, o primeiro ponto, precisa ter ensino religioso na escola. Segundo ponto, a formação precisa ser licenciada plena, licenciatura plena em ciência, não em ciência da religião, mas precisava ter licenciatura plena. E isso foi o quê? Uma ponte para redigir um documento que colocasse que existe sim uma licenciatura plena específica que se trabalha em ensino religioso. E aí foi que a CREPA começou a redigir um documento no Ministério Público. E com base nesse documento surgiu as primeiras vitórias políticas. Pode me mostrar aquele documento? Esse foi o documento de Belém, que foi uma legislação de 2010, uma normativa, uma resolução normativa 31 de 2010, que dá habilitação docente para o ensino religioso e procedimento para definições do conteúdo da escola na rede municipal do Estado do Ensino de Belém e outras providências. Esse é o primeiro documento, eu acho que o primeiro documento do Brasil, né, que nos garante quem é o profissional habilitado para ministrar o ensino religioso. Pode subir mais o documento? Sobe mais. Não, aqui, não, essa mais, isso. Aqui, artigo 3. A docência para o ensino religioso do 6º ao 9º ano, que é a nossa área de competência no ensino fundamental maior, do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Belém. Licenciados em Ciência da Religião e Ensino Religioso. Ou seja, historiador, filósofo, português, matemática, não pode mais ensinar ensino religioso. E por falta desses profissionais, qualquer licenciado com pós-graduação em ciência da religião. Mas, como em Belém do Pará existe a universidade que forma os licenciados plenos, então não há mais necessidade de contratar qualquer outro licenciado, nem mesmo nos interiores do Estado, porque existem profissionais. E isso mudou a maneira de se pensar o ensino religioso no Pará. Esse foi do concurso público da prefeitura e houve também o concurso público no Estado do Pará, que é a Secretaria do Estado de Educação, na qual houve 156 vagas para o ensino religioso, foi o maior de todos os tempos, né, toda a história da educação do ensino religioso no Pará, e talvez seja por enquanto único, até não sei quanto futuramente.
E nesse concurso específico da SEDUC do Pará, a CREPA foi muito atuante. Esse do município, coloca lá, só o terceiro slide, esse daqui mesmo, que fala da legislação. Esse do concurso da prefeitura foi o primeiro. Nós pegamos essas experiências e entramos no Ministério Público, lá para haver concurso no Estado também. Então, a nossa maior conquista foi através do Ministério Público. Houve o concurso público, houve todos os tipos de pessoas que se inscreveram nesse concurso público. Historiadores, filósofos, advogados com pós-graduação em ciência da religião, então houve de tudo. E passaram, na prova escrita, e na hora da prova de título, a CREPA fez o que nós denominamos de caça às bruxas. Houve os colocados, e a CREPA teve aquele trabalho de fazer a peneira, de ver cada um dos nomes selecionados quem eram, os que eram realmente licenciados pleno em ciência da religião ou ensino religioso, e aí, junto com a SEDUC, ou por via Ministério Público, abrir recursos e tempo hábil para dizer assim, olha, essas pessoas não são habilitadas, só tem a pós-graduação, mas não tem a licenciatura plena que o qualifique. E foi nesse momento em que a CREPA atuante conseguiu tirar muitos daqueles que tentaram entrar com somente pós-graduação. E, então, através desse concurso público, houve 135 empossados, licenciados pleno em ciência da religião. Foi uma conquista histórica, a CREPA atuante como militante para o ensino religioso. E, paralelamente à espera, porque ao sair do edital da lista dos aprovados até a posse, houve muito tempo. Então, a CREPA teve que ir no Ministério Público de novo, forçar a SEDUC a chamar, a empossar. Teve o termo de acordo, o Rodrigo, que era o vice-presidente na época, ele participou de todo esse processo. Eu sou a historiadora da associação. Então, nesse tempo de formação, enquanto a SEDUC, enquanto os profissionais esperavam ser chamados para se apossar, para tomar posse, a CREPA teve formações para poder alinhar os saberes. Que tipo de profissionais nós iremos ser lá no Estado, na escola pública? Então, houve a primeira formação, em 2012, com ações didáticas e pedagógicas para os profissionais de ensino religioso, para trabalhar a questão da base curricular, com base na fenomenologia, na qual o Rodrigo ele coordenou essa parte. E nós também entramos com a ação do Ministério Público para a Escola Técnica Federal, para a Escola Aérea Brasileira e a Escola de Aplicação da Universidade Federal. A escola ETF, que é a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, hoje ela contrata professores de ensino religioso com base em ciência da religião, causada simplesmente pela nossa ação no Ministério Público. E a escola de aplicação, ela já sinalizou o concurso público na área para também os profissionais de ciência da religião. As ações desenvolvidas hoje, na CREPA, além das lutas políticas, teve a questão da proposta curricular em 2012 e, em fevereiro desse ano, teve a nova proposta curricular que para o 4º encontro de professores de ensino religioso no Estado do Pará, no dia 15 a 16 de fevereiro desse ano, com a proposta da BNCC, com base na diretriz curriculares, com estudos científicos sobre a religião e não para a religião. Esse diálogo, que tem esse novo enfoque dos estudos culturais, não mais sobre fenomenologia, mas sobre religiões e não para religiões, mediante também o Rodrigo, a vinda dele para a PUC,
nos potencializou esse tipo de conhecimento, junto com a parceria do Fábio e do Matheus, nos ajudaram a ter um outro tipo de olhares, né? E isso fez com que a associação tivesse um outro tipo de leitura, e nós, todo mundo que se afilia na CREPA, são obrigados a ler o texto do Frank Uzaski, né, Os Enganos do Sagrado. Né? Eles são obrigados a ler esse texto, né, para poder eles se atualizarem com uma nova abordagem, um novo discurso de ciência da religião. Claro que é um processo lento, mas que a CREPA também está fazendo esse papel. Hoje, atualmente, né, o papel do outro militante, queria aqui mencioná-lo, o Ailton Palheta, uma pessoa muito importante para a CREPA e para o ensino religioso no Pará. Ele tem lutado frente ao SINTEP, né, que é o Sindicato dos Professores de Educação Básica. Ele tem levado o ensino religioso lá nas discussões da categoria. E a nossa próxima luta, que está quase ganha, que é o ensino religioso, ele tem somente 1 hora aulas, né? 1 hora aula. E nós queremos colocá-los como 2 horas aula. Todas as disciplinas têm 2 horas aula, mas somente o ensino religioso tem 1. E por causa da inserção dos licenciados pleno em ciência da religião dentro da SEDU, que mudou toda uma maneira de ser, de pensar, a possibilidade já está em discussão da mudança para 2 horas aula do ensino religioso. É uma conquista histórica, uma conquista mesmo. E agora tenho só que agradecer, né, que se quiserem realmente lutar, terem um espaço no mercado de trabalho, tem que realmente entrar, como a gente fez lá em Belém, na porrada, né, na briga, muitas vezes na discussão, no boca a boca. E é isso mesmo, porque a luta política não é fácil. E tem que ir com base no Ministério Público, em ações. De 2007, a primeira conquista foi em 2010. Então, olha quantos anos se passaram. É importante plantar para futuramente colher. E eu agradeço a oportunidade de todos e estou aberta a pergunta, a questionamento. Muito obrigada. Eu recebi uma série de questões a respeito da certificação que vai ser emitida no nosso evento. Essa certificação vai ser disponibilizada online no site do evento, não vai ser enviado por e-mail. Então, só para esclarecer isso para o pessoal que esteve perguntando para a Sabrina, nós não vamos enviar isso por e-mail de vocês, isso vai estar disponível no site do Sencrea. Vocês podem procurar o site no Google, geralmente é a primeira opção que vem. Se vocês escreverem Sencrea PUC São Paulo, vai ser o primeiro link. E vai ser ali também que vai ser disponibilizado os papers e os anais do Congresso, uma vez que a gente conquistar o ISSN, que isso também já está aí em vias as vias de fato, né, para que isso aconteça. Então, a gente vai abrir agora para os comentários e questionamentos e qualquer tipo de manifestação que as pessoas quiserem fazer. E como já, quem quiser já pode ir vindo aqui para o lado, né? E como já é, né, de praxis, eu como mediador, então vou fazer os primeiros comentários. Eu gostaria muito de agradecer a vinda da Suelen. Eu sei que não é barato vir de Belém do Pará aqui para São Paulo, né, para apresentar, e para nós assim é uma grande satisfação ter uma representante da ACREPA, e acho que o seu trabalho ele é um trabalho histórico para nós aqui da PUC de São Paulo, porque demonstra a importância de termos uma associação profissional. Né? A gente aqui em São Paulo é muito bombardeado por 3 associações, que é a BHR, a Amptecre e a Soter. Mas todas essas 3 associações são associações acadêmicas, não são associações profissionais. Então, o que está por trás dessas associações é uma preocupação com congressos, com publicações, enfim, preocupações típicas da academia, com pesquisas, metodologias e tudo mais. E a gente vê que uma associação com cunho profissional, né, ou seja, de ocupar os espaços políticos, de ir até o Ministério Público, que não é o tipo de agenda de preocupações, por exemplo, de uma BHR, de uma Soter, de uma Amptecre, né, que faz realmente uma diferença.
Eu até gostaria de comentar sobre a minha experiência. Eu sou graduando de licenciatura em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Santa Maria. E, no caso de Santa Maria, é bem isso que a Suelen falou. Em Santa Maria, o professor que pega a disciplina de ensino religioso é aquele que já tem 40 horas aulas semanais. E daí, geralmente, são professores de língua portuguesa ou de matemática, porque são os que conseguem pegar essas 40 horas aulas semanais. Então, esse professor tem o direito de solicitar aquela 1 hora extra do ensino religioso. E isso acaba sendo um problema, porque a gente tem a licenciatura de Ciência da Religião no Rio Grande do Sul, ela está espalhada em 5 polos diferentes da Universidade Federal de Santa Maria, mas a gente também tem plena consciência de que os formados dali não vão pegar essa disciplina, porque nunca que um professor de ensino religioso vai conseguir 40 horas aula para, a não ser que ele tenha uma segunda licenciatura, né? Mas eu também tenho uma pergunta para você, Suelen. Eu percebi nos documentos que você apresentou aqui que vocês fazem um ou seja, licenciatura plena em Ciência da Religião ou licenciatura plena em Ensino Religioso. A Universidade Estadual de Maringá forma historiadores com foco em ensino religioso. Então, em teoria, essa licenciatura de Maringá, de historiadores com uma segunda licenciatura em ensino religioso, estariam contemplados nessa lei. Como é que vocês administram a possibilidade de, no futuro, outras licenciaturas no Pará, por exemplo, de História ou de Sociologia, resolverem fazer uma licenciatura em Sociologia com ênfase em ensino religioso ou uma licenciatura em História com ênfase em ensino religioso, visto que isso já é realidade em outros lugares do Brasil. É pedagogia com ênfase em ensino religioso, né? E a respeito da apresentação do Matheus, eu acho assim, bastante endêmico no Brasil, que grande parte dos professores de cursos de ensino religioso não sabem que Study of Religion e History of Religions são traduções em inglês para Ciência da Religião. Aliás, eu já vi em uma banca de defesa de uma dissertação de mestrado, uma professora de um programa de Ciência da Religião aqui de São Paulo, que não é da PUC de São Paulo, de outro programa, defender que Religionswissenschaft não é Ciência da Religião, que na verdade é um higienismo falar que a Religionswissenschaft é Ciência da Religião. Então a gente tem, de fato, uma questão que eu acho que o Alex Mendes colocou muito bem na apresentação dele no início do dia de hoje, que as outras ciências humanas às vezes não têm espaço para pesquisar religião nos seus programas de origem. Então, existe também uma defesa dessas pessoas, uma tentativa de defesa, para que eles não percam o seu lugar de fala, ou a ciência da religião sendo um lugar que está autorizando os filósofos, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos a falar em religião quando os programas de origem deles não autorizam. Então, que também existe uma defesa desses profissionais de tentar deixar esses currículos de ciência da religião como ciências da religião no plural, e daí acaba que grande parte das coisas que o Matheus colocou, como, por exemplo, a necessidade de se estudar a história da área, não faz sentido, porque são ciências. Eu não vou estudar a história da psicologia, a história da antropologia, a história da sociologia, eu precisaria de várias graduações só para estudar todas as histórias dessas áreas, né? Porém, aqui eu faço uma provocação para vocês. Que curso de sociologia tem alunos que nunca leram Weber, Marx e Durkheim? É um absurdo quando a gente pensa na sociologia, sociólogos que nunca leram os 3 pais fundadores da sociologia. Porém, quantos de vocês aqui já leram Thiele, Chantepied, Delassaucy e Max Miller? Sinceramente, levantem a mão. Quem já leu aqui? Os 3 autores. Os 3. Olha só, é uma minoria, tá vendo? É uma minoria. É uma minoria de nós que nos apropriamos dos pais fundadores da própria ciência da religião. Enfim, eu vou passar então agora para as manifestações, né? Começando pelo Alex. Novamente, meu nome é Alex Mendes, né? E eu tenho que confessar que a fala do Matheus, ela me cutucou como se fosse um dedo na costela ali, porque me deixou extremamente incomodado com uma coisa. É porque, assim, pensar na licenciaturização de um campo do conhecimento é uma coisa muito delicada, né? Porque se você levar em consideração que as ciências, as linguagens, de um modo geral, elas têm que apresentar uma versão escolarizada de um conhecimento, é uma coisa muito delicada, uma coisa muito séria, né? E que requer talvez um planejamento e organização que tenha, assim,
levado em consideração evitar os erros que os outros, né, campos de conhecimento já apresentaram, tanto naquilo que a matemática ensina, a língua portuguesa ensina. A gente leva muitos erros para dentro da sala de aula para ensinar para os alunos como se fossem verdades, e agora, nesse atual momento que nós vivemos, nós somos obrigados a corrigir esses erros, né? É muito importante pensar isso, né? O que está sendo levado pela ciência da religião para ser ensinado para os alunos, de que forma isso pode ser, né, considerado um saber científico e como se pretende corrigir esses erros já, porque há propostas curriculares em andamento, né? Inclusive, eu convido vocês a conhecer os documentos que falam a respeito do ensino religioso do Estado de Goiás, né, que é uma proposta interessante, mas, no meu ponto de vista, é uma proposta incompleta, e eu acho que a ciência da religião teria que contribuir mais na produção dessa proposta de qualquer outra coisa. A minha pergunta, então, ela tem duas partes. Primeiro, eu quero deixar assim, a minha manifestação de extremo prazer em ouvir as falas de vocês, primeiro porque eu acho que vocês dois me mostraram claramente o porquê da ciência em si, né? Eu esperava ouvir isso, mas assim, não tão imediatamente. Foi muito bom, né? Achei o seu exemplo de militância muito interessante. Eu acho que é isso aí. Eu gostaria de ter dito isso para vocês no meu paper, mas ela está dizendo isso de uma maneira mais concreta. Eu espero que todas as pessoas que estudem a ciência da religião queiram fazer a mesma coisa que ela está fazendo, uma atitude prática, uma atitude concreta e que realmente está dando resultado. E a primeira pergunta para o Matheus, ela tem A e B, né, porque eu sou professor, eu gosto de fazer isso. A primeira parte você falou a respeito de déficit de formação na ciência da religião, né, na graduação da ciência da religião, no mestrado e doutorado. Você vê alguma intenção política nesses déficits? E a pergunta número 2, por que você acha que mestres e doutores em ciência da religião não seriam cientistas da religião como os graduados, né? Isso, de alguma forma, não poderia reduzir a ciência da religião a um exercício profissional limitado? Outra coisa também, agora é a pergunta para Suelen. Suelen, né? Isso. Suelen, eu realmente passei por algumas dessas coisas que você falou. Eu já vi isso acontecer na minha frente, que a questão do ensino religioso no ensino básico é muito complicada. Existem propostas, igual, por exemplo, a escola integral. Todo mundo sabe que a integralização do ensino é uma coisa totalmente inevitável no país. E eu trabalhei numa escola de ensino médio em período integral, que os alunos têm 9 aulas por dia, 45 por semana, e nenhuma delas é de ensino religioso. Quer dizer, houve uma retirada do ensino religioso do ensino médio na rede estadual do Estado de Goiás, na proposta de ensino do período integral. No ensino médio, que vai só um turno, né, que tem só um turno, ou matutino ou vespertino, o ensino religioso ainda existe, mas no integral, onde se teria mais espaço, né? Em que se teria mais espaço para trabalhar o ensino religioso, ele não existe. E também a gente vê assim que o ensino religioso ele pode ser possível pela ciência da religião, realmente assim, e realmente há essa coisa das poucas aulas. Eu queria saber como que no seu estado ou município esses professores se arrumam para trabalhar, porque como você tem dito, né, que esses professores eles conseguiram se empossar ou eles ainda estão em processo de empossamento? Eles já conseguiram se empossar, estão trabalhando? Como é que fica a carga horária deles? Como é que eles trabalham? Porque eu vejo assim que todo mundo pode dar aulas de ensino religioso. O professor de português pode, eu como professor de português já trabalhei com ensino religioso, exatamente com essa coisa que o Fábio falou, né? Eu tenho direito às minhas 40 horas, então eu vou completar minha carga até dar 40 horas ou 60, não importa. E aí, como que o professor de ensino religioso, se ele entra e pega 5 aulas de ensino religioso, que é tudo que a escola pode oferecer, como é que ele se vira para poder ganhar o seu salário, né, ou ter a sua carga horária mínima garantida? Muito obrigado. Tá? Alô. Por causa do tempo, eu e o Fábio decidimos aqui rapidamente fazer as perguntas em bloco e a gente já responde para a gente poder ir almoçar depois, ok? Aí vai ser em bloco, a gente vai anotar aqui o melhor possível. Por favor. Bom dia. Bom, meu nome é Nefertiti Marques da Costa.
Fiz especialização aqui no nosso programa, estou agora como mestranda. Já peço desculpa qualquer coisa que no uso do microfone, que eu não estou muito acostumada, não é o meu métier, mas enfim. Primeiro de tudo, né, parabenizar a Suelen, né? A Suelen, tudo que aconteceu lá no Belém, né, em Pará, enfim, pelas conquistas. Eu acho que só o termo ali, luta política, já vai ter a ver com algumas inquietações aí que a apresentação de vocês em conjunto, né, as duas juntas, me trouxe. Acho que há alguns também aí, deve ter trazido algumas inquietações. Algumas coisas que o Alex colocou, já é algumas questões que eu tenho também, mas aí já vai estar na sua resposta, a questão de jornada, como com uma aula por semana, como que encaixa tudo isso, e, enfim, né, a provável precarização aí do trabalho do professor deve aparecer na resposta. Então, na verdade, eu vou trazer mais algumas questões aqui para a gente pensar. Né? Já que a gente está discutindo aqui a ciência da religião, enquanto profissionalização, e aí eu vou falar agora, não como alguém que está na ciência da religião, já que pela colocação, eu nem poderia me colocar como cientista da religião. Né? Então, eu vou me colocar como historiadora, já que é a minha formação de início, né, de origem. E eu percebo que talvez a gente esteja errando muito em, por exemplo, ficar se preocupando com como apenas, né? É importante, mas apenas como é que está aparecendo a área dentro da CAPES. A CAPES está discutindo pesquisa. Então, a gente está preocupado em ser pesquisador em religião. Então, é uma primeira inquietação aí que eu tenho, né? Depois das colocações todas dessa manhã. Que me traz uma outra. Eu percebo claramente que a questão é uma luta política. Para uma profissão existir, ela tem que estar cadastrada no CBO, onde vai estar muito bem escrito número, catálogo, como que ela tem que aparecer, o que ela pode fazer, quais os profissionais que podem exercer aquela profissão. E isso eu não posso estar errada, mas até onde eu estou dentro da área, acompanhando as discussões, eu não estou vendo a luta ir por esse caminho. Então, a gente precisaria encampar aí um deputado, um senador, um não sei o quê, né, para ir nesse caminho. Então, vou falar da minha área. Né? História, eu me formei como historiadora, não existindo a profissão historiador. Não estava regulamentado ainda no Brasil. Isso é algo de ontem, muito recente. Né? O projeto começou a rodar em 2009. Teve um aditivo em 2015. Foi aprovado praticamente esses dias. E se você olhar, ainda é uma confusão muito grande no Brasil. Está tendo um concurso agora na Unifesp que tem o cargo historiador. Se você for ver a exigência, aquilo não é historiador, é qualquer outra coisa. Então, mesmo já estando regulamentado, bonitinho, uma luta de muitos anos, já era anterior à minha formação, continuou depois. Eu já sou professora de História há 9 anos, então eu vim esse tempo todo sem ter regulamentação na minha profissão, e agora, recente. Então, as lutas no Brasil são muito demoradas. Mas quem que pode exercer a profissão de História? O bacharel, licenciado, formado na área, ou com diploma de mestrado e doutorado, que é onde me traz a inquietação, que o Alex já tinha colocado também a pergunta, se não fica muito limitado. Né? Se a gente fizer aqui, eu estou vendo vários colegas aí do mestrado, do doutorado, se a gente fizer um questionamento aqui agora, papum, rapidão. Né? Quem que veio aqui para o programa de pós-graduação com um diploma, né, de graduado em ciência da religião, praticamente a gente não vai achar. E aí quer dizer que a gente vai sair daqui numa luta política que é necessária encampar, sem ter talvez um reconhecimento dentro da nossa própria área que nós estamos lutando e ajudando a construir. Então, acho que algumas questões aí para a gente pensar. Né? Até que ponto a gente não está limitando a luta e já largando alguns guerreiros pelo caminho. Né? Então, um ponto aí para a gente pensar. Né? E aí, só para fazer uma provocação, devolvendo do outro lado. Além de ser historiadora, eu sou pedagoga formada pela Faculdade de Educação da USP. E aí eu poderia, então, como pedagoga, né, ou como cientista da educação, né, em Portugal, a pedagogia é a ciência da educação, devolver de repente para o Matheus. Eu achei ótimo, maravilhoso, né, o currículo que ele propôs ali. Mas um pedagogo com olhar ilimitado questionaria ele, por exemplo, em que teoria do currículo você se inspirou para criar isso?
né? Quando você está falando em estágio 1, 2, 3 e 4, tanto para a área prática como para a área aplicada de educação, quantas horas isso está sendo pensado? Como isso se daria na realidade? Então, poderia falar que tem vários problemas também. E com uma visão muito mais limitada da área de educação, poderia perguntar no final, como que você, sem ser da área da educação, né, da pedagogia, pode discutir um currículo? Porque eu acho que não impede. Né? Da mesma forma que não impede nós, todas as produções que nós já fizemos aqui na PUC, e vamos continuar fazendo com certeza, também sermos cientistas da religião. Então, são algumas provocações aí e reflexões que eu quero trazer não só para a banca, né, mas acho que para nós todos. Eu acho que é fundamental aí, porque a grande questão, a gente vai sair daqui e vai exercer o nosso trabalho onde? Então, acho que é isso. Desculpa ter me alongado um pouco. Obrigada. Fábio Mendia, novamente. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a apresentação do Matheus. Você começou apontando um problema que, a meu ver, é a base, que é a questão da pesquisa. Você começou apontando, dizendo, olha, tem muito pouco gente pesquisando, certo? Em toda a ciência humana, certo? Bom, isso não quer dizer que nós tenhamos que manter esse paradigma. Certo? Agora, no plano que você elaborou, eu não vi, talvez eu não tenha percebido, nada referente à pesquisa. Quer dizer, nós temos que ensinar os nossos futuros profissionais a pesquisar. Nós estamos preocupados com o ensino, eu acho muito importante o ensino, mas também a pesquisa. Se nós queremos ser úteis para a sociedade, a nossa utilidade está em justamente mostrar para a sociedade qual é o efeito da religião na sociedade. Quer dizer, seria para nós algo assim normal pegarmos um bairro, pegarmos uma determinada região, estabelecer qual é o perfil religioso daquela população, quais são os conflitos que existem naquela população, quais são as visões de mundo dessa população no campo da saúde. Aí sim, nós vamos ser úteis. Porque os médicos vão querer que os profissionais da saúde vão querer que a gente traga a eles informações precisas sobre o que está acontecendo. O pessoal de direito vai querer saber qual é a origem dos conflitos que eles estão vendo. O legislador vai precisar desses dados e tudo mais. Se nós não fizermos isso, nós não vamos nos tornar úteis para a sociedade. Quer dizer, não vai ser discutindo se religiões é no plural ou no singular, que alguém vai nos contratar para dar algum tipo de consultoria, o que for. Certo? É isso. Bom, estão me ouvindo? Obrigado. Meu nome é Carlos de Almeida, eu sou engenheiro civil, portanto, com CREA, certo? Porque até eu estou aproveitando isso, foi uma brincadeira do Robert comigo, e eu vi, por que eu estou aqui falando? Primeiro, eu não sei quantos graduados temos que são cientistas da religião. O pessoal está falando muito sobre associação. E a Nefredit já deu um passo adiante, que era o meu passo que eu estou pensando, que eu pensei nesse momento, quando eu brinquei com o CREA. Não temos um conselho federal e nem regional sobre a profissão, que vai dar, para mim, subsídios do meu papel junto à sociedade. Qual a minha função social enquanto cientista da religião? Certo? Fizeram uma pergunta. Eu sou mestre em arquitetura e urbanismo. Eu não me considero um arquiteto e um urbanista. Certo? Eu sou um engenheiro civil que especializei em saúde pública e depois fiz um mestrado em urbanismo, certo? Para envolver essas áreas dentro do meu campo de atuação enquanto engenheiro, atuando com obras públicas e tudo mais. Ciência e religião entrou para mim como algo que eu sempre quis fazer. Contudo, quantos cientistas nós temos? Eu acho muito difícil falar que eu sou doutor em ciência da religião e falar que eu sou um cientista da religião. Não, eu sou doutor em ciência da religião. São coisas distintas para mim. Como eu não posso, eu estou falando por experiência própria, dizer que eu sou um arquiteto ou um urbanista.
Eu tenho um mestrado nessa área que me dá condições. Certo? Eu não vou lá no CAL, que é o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, falar, não, eu sou um arquiteto. Não, eu não sou. Eu sou um engenheiro. Transito por essas áreas. Então, temos que ter um projeto de lei, sim, que dê as atribuições do engenheiro, do cientista da religião, não somente no campo do ensino, que vai muito além, certo? Para isso, essa é a minha opinião que eu gostaria de deixar, e a mobilização de um projeto de lei. Temos que buscar isso, unificar a profissão. Não adianta tratar como associação, não adianta tratar de forma fragmentada. Tem que partir de cima. É um projeto de lei que eu acho que tem que ser em busca. Obrigado. Não por isso. Bom dia, eu sou Gisele, eu sou lá da PUC Minas, embora, não, eu que estou sem voz mesmo, eu acho. Embora já tenha passado aqui pela PUC de São Paulo também, por Juiz de Fora, né, no meu trajeto de formação, eu acho que algumas questões em relação ao ensino religioso estão sendo esquecidas, e elas são fundamentais, né? Primeiro, porque nós não temos uma regulamentação nacional. O Ministério da Educação, ele não traçou diretrizes nacionais e deixou isso a cargo de cada Conselho Estadual de Educação. Então, nós temos, né, em Minas Gerais, a primeira prerrogativa é a formação em ciência da religião, desde 2005, antes mesmo da pedagogia com ênfase em ensino religioso. Então, isso ficou a cargo de cada estado, e cada estado fez o seu percurso até então. Nós temos um Fórum Nacional de Discussão, mas não é a representatividade dos professores de ensino religioso no país, que, inclusive, sugere, muito baseado no sul do país, qual é o objeto do ensino religioso que foi assumido na base nacional. Mas nós também não podemos esquecer que existem leis que nos auxiliam nos paradigmas, né, de constituição de um currículo, inclusive o da licenciatura, né? E ele é bem claro em quais eixos que são norteadores da formação. E esses eixos, portanto, nos deixam claro também as bases e cargas horárias, né, definidas para estágios, para integralização, para todas essas questões que precisam perpassar e nortear um pouco dessas discussões. Eu também faço parte do grupo que discute possivelmente as diretrizes. Não me pronunciei porque eu ainda estou estudando sobre o assunto. E aí, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que ainda somos bem incipientes nessa discussão nacional, né? Mas nós precisamos observar as legislações já vigentes, porque, caso contrário, toda e qualquer base que nós propusermos curricular, ela estará afadada ao insucesso, porque não atenderá aquilo que nacionalmente se espera, da formação básica de professores ou para o bacharelado, né? Muito obrigada. Gisele. Obrigado, Gisele. Não vai dar tempo, Valência. Você pode colocar de tarde? É que eu não vou poder ficar, porque eu trabalho hoje à tarde. É porque a gente vai ter que encerrar. Deixa ela fazer uma. Bem, peraí, vamos para... Do nosso tá tranquilo, vocês podem esperar mais um pouquinho para o almoço? É tranquilo? Rápido. Porque a gente está preocupado mais com a organização geral. Se todo mundo consegue esperar... O meu é muito rapidinho. Não, até mas é possível. Se todo mundo... Não quero atrapalhar a organização de vocês, mas a minha fala é rápida, até porque quem fica por último, né? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Valesca, eu sou doutoranda do Programa de Ciência da Religião. A minha fala é breve, porque eu não quero atrapalhar a mesa, o programa. Só queria ratificar o que foi dito pelos meus colegas, o professor Alex, a professora Nefertiti, enfim, no sentido da valorização da nossa união enquanto cientista da religião, seja no mestrado, seja no doutorado. Eu sei que há esse movimento, e eu posso dizer o seguinte: esse movimento de valorização da ciência da religião é algo que eu me identifico, e eu me considero uma verdadeira militante por ele. Até porque o tempo que eu tenho em sala de aula, eu sou historiadora, sou cientista da religião, e o tempo que eu tenho em sala de aula ministrando aula nessas duas áreas do conhecimento,
já me mostrou o quanto prejuízo, né, o ensino religioso tem, exatamente por ser tão aberto e qualquer um puder estar lecionando essa disciplina, né? É aquilo que sobrou, exatamente como vocês falaram. Então, a minha militância é essa, sim. Nesse sentido, eu estou com vocês, acho que é importantíssima a formação, tanto é que eu estou aqui por isso, acho que todos os colegas estão aqui nesse sentido. Já presenciei disciplinas completamente complicadas e muitas vezes avessas até o conhecimento da ciência da religião, ministrando essas disciplinas. Mas, assim, rapidamente eu queria dizer que a gente só não pode abandonar mesmo, eu gostei da expressão que a Nefretiti disse, abandonar os soldados que estão todos nessa luta, né? Então, assim, eu me identifico com ela, eu batalho por essa disciplina e pelo curso de ensino religioso, que é algo muito valioso para mim, porque eu trabalho com ele há muitos anos e procuro colaborar. É uma questão. E também, assim, acho que é um pouco incoerente, como o outro professor colocou, a preocupação no Mateus, logo no início, como é a nossa, onde nós vamos trabalhar, qual é o nosso engajamento, qual é a nossa a aplicação, né? E, de repente, está excluindo os mestrados, o pessoal do mestrado e do doutorado. Então, acho que a gente podia fazer essa discussão mais junto, né? Sem excluir esses profissionais que estão aqui. E também porque contradiz, porque a PUC tem a especialização. E uma das disciplinas, aliás, são duas disciplinas na especialização de ciência da religião, que é voltada para o ensino religioso. Mesmo o doutorado, os alunos também têm que fazer docência. Então, assim, são disciplinas e atividades que tudo convergem para o ensino religioso. Então, é nesse sentido. Muito obrigada. Bom, eu vou começar de trás para frente, da professora Valesca, sobre essa questão da valoração da ciência da religião nacional. Nós, no Pará, nós estamos discutindo sobre isso e nós iniciamos, é algo assim, bem embrionário, um grupo do WhatsApp, Ciência da Religião Nacional, onde temos o povo do Sergipe, do Acre, do Amazonas, de Manaus. Tem mais algum, Rodrigo? De outros estados? Paraíba, Rio Grande do Norte. E estamos ajudando, principalmente o Sergipe, que está iniciando a militância para a associação, a começar a lutar pelo espaço do ensino religioso. Tem muita discussão sobre a questão da Associação Nacional, nós queremos, mas eu não estou apta para discutir sobre isso. E, Valesca, eu entendo a importância dos pós-graduados em Ciência da Religião, mestrado, doutorado. Mas a gente está falando aqui, eu especificamente falo em educação pública, educação básica. Eu, com mestrado em educação, que geralmente é uma habilidade dos pedagogos, eu não posso fazer concurso público para técnico educacional, porque minha licenciatura é plena em ciência da religião. Então, a maioria dos concursos públicos, já entrando aqui na Nefertiti, sobre abrir a maioria dos concursos públicos, pelo menos no Pará, eu não sei a realidade das regiões. Atualmente, por exemplo, na SEDUC 2018, que está o concurso aberto, todas as disciplinas, História, Matemática, Português, Geografia, todos pedem licenciatura plena na área específica. Aí chega na área de ensino religioso, licenciatura plena em ensino religioso, ciência da religião e áreas afins. Por quê? Porque se na História é licenciado pleno em História e eu posso ter especialização em Educação Histórica. E por que eu não posso fazer o concurso público de História? Agora, por que os outros podem fazer para a minha área e eu não posso fazer na área dos outros? Então, é uma luta política, sim. Se os outros têm direito de se fechar, nós também temos direito de nos fechar. Claro que nós estamos falando de educação básica, para dar aula de ensino fundamental e o ensino médio, né?
qual é o artigo 62 da LDB, que é formação específica na área. Que vai atuar no ensino fundamental. É nosso colega Rodrigo que está falando aqui, complementando a Sueli sobre essa lei da LDB, né? Então, como nós estamos trabalhando especificamente com o ensino básico, quando a gente está falando agora do ensino superior, aí já é uma outra discussão que, com certeza, mestrado, doutorado em ciência da religião vai ser muito bem-vindo. Mas a educação básica não existe possibilidade de abertura. E nós, como cientistas da religião, a Associação ACREPA, nos fechamos para licenciados plenos, sim, de direito. E em relação ao Alex Mendes, primeiro sobre a questão do ensino médio. Nós estamos lutando para que o ensino religioso entre no ensino médio, porque o ensino religioso entra no ensino fundamental menor, depois ensino fundamental maior, do 6º e 9º ano, quebra-se no ensino médio e volta para o ensino superior. Inclusive, na redação do Enem, que falou sobre intolerância religiosa, os nossos alunos nos agradeceram, porque os alunos que têm professores licenciados em ciência da religião trabalham sobre intolerância religiosa, preconceito. Eles trabalham sobre isso. Não trabalham sobre valores, não trabalham sobre a fé, trabalham sobre cultura. E é uma diferença. E hoje os alunos olham para o professor de ensino religioso e falam assim: eu quero fazer ciência da religião porque eu quero ser como esse professor. Porque mudamos uma identidade do Pará, nós mudamos completamente. Claro que a luta é entrar com os profissionais de ciência da religião, e a questão de moral, lá, professor Mendes, que é também uma questão histórica, que também nós estamos quebrando paradigmas. O professor de língua portuguesa, para ter 100 horas, precisa ter quantas turmas? 100 horas. Não, mensais. No caso, os semanais, que são 20 horas, precisa ter quantas turmas? 4 turmas semanais, 20 horas. Um professor de ensino religioso, para ter 20 horas, precisa ser 20 turmas, 100 horas mensais. Para ter 200 horas mensais, precisa ter 40 turmas. Isso é uma realidade agora no estado do Pará, onde os professores fizeram concurso público, tanto do estado como nos municípios, que lá pode ter 2 vínculos. Um professor tem professor que tem até 53 turmas. Sabe o que é 53 turmas? Para tentar ter um salário equiparável a um professor de pelo menos 10 horas. Então, nós somos considerados subclasse, nós estamos tentando mudar isso, com certeza através de luta política e na porrada discursiva, né, que nós estamos batalhando, estamos quase conseguindo. E na ET, lá no Pará, o ensino religioso não tem no ensino médio, mas tem no ensino fundamental. E o ensino religioso é trabalhado na Escola Tempo Integral, na qual eu também fui professora. E a Escola Tempo Integral é um sonho para qualquer professor de ensino religioso, porque 6 turmas, 200 horas. E assim dá para trabalhar. Eu não me atrevo a ter 200 horas, eu me limito a ter 100 horas, 20 turmas, porque é o mínimo e obrigatório que o professor tem que estar por causa da minha saúde psicológica e mental. Né? Então, é a luta, e nós estamos, e tem professores que estão tão acostumados com essa lida, né, que eles conseguem ter um dia, um período, uma tarde de folga no final de semana. Né? Então, essa é a nossa lida. Em relação ao Fábio, quando a gente coloca na nossa legislação ensino religioso ou ciência da religião, para a gente conseguir colocar ciência da religião no documento oficial foi uma luta. Foi uma luta porque ninguém conhecia. O quê? Graduação em ciência da religião, quem são vocês? Conheço o ensino religioso, os licenciados em religioso, mas quem são vocês? Então, para que possamos nos firmar em documento, tínhamos que dividir espaço com o ensino religioso na documentação. Entramos na legislação, estamos sendo conhecidos,
Estamos trabalhando profissionalmente. A SEDUC, os municípios, as CEMEDs nos conhecem como ciência da religião, para que futuramente, que é uma luta, futuramente tirar o ensino religioso e deixar somente ciência da religião. É uma luta. Posso dizer que daqui a 10, 15 anos vamos mudar o quadro, mas estamos iniciando. Antes não existia nem ciência da religião, e hoje nós já estamos aqui. Só para finalizar, aquele documento do John Willis, né, que quando ele combateu sobre a questão da confessionalidade, lá daquele discussão toda, o John Willis formou um documento que não, para falar sobre o ensino religioso tem que ser o habilitado em filosofia, história, sociologia. O Fábio foi uma das pessoas que nos ajudaram a contactar lá com as sessões e assim, existe os cientistas da religião. Quem são os cientistas da religião? Eles nem sabiam que existe. Né? E aí eles colocaram o nome ciência da religião, depois de todo esse pessoal da frente. Então, ou seja, é uma luta que está sendo travada. O Pará é pioneiro, estamos sendo divididos com o ensino religioso, mas hoje em dia não existe nem mais licenciatura plena em ensino religioso, só ciência da religião. Então está se mudando o quadro. É isso. Muito obrigada. Sueli me perguntou aqui, enquanto vocês estavam fazendo as perguntas, se eu ia falar da Anacir. Eu falei que não, mas eu vou mudar de ideia, Sueli. Vou começar explicando o caso da Anacir, que talvez uma outra pessoa aqui nesse auditório sabe do que eu estou falando. A Anacir é a Associação Nacional de Cientistas das Religiões, e a ideia foi justamente nascida a partir de uma conversa que eu comecei a ter com o Fábio, mas com o colega Valdinei também, lá de Juiz de Fora, para quem conhece, com pessoas aqui que estavam no Pará também, o Daniel Lucas foi um dos fundadores da CREPA, e que eu acabei me aproximando mais de uma pessoa que eu já conhecia de eventos, que é o Rodrigo, e depois a Sueli e vários outros nomes. São vários nomes aqui, inclusive alguns que eu vou citar agora. Eu estou nessa tentativa desde que eu estou na graduação, então, sei lá, desde o meio da graduação, então 2010, desde que eu me formei em 2012, tentei conectar com várias pessoas em Minas, que infelizmente até me ignoraram, me omitiram, me trataram como um aluno que não merecia ser ouvido naquele caso, e foram conversar com o Fonapé, né, que é uma possibilidade também de diálogo, mas me deixaram de lado na discussão que eu estava tentando ter política. Felizmente serviu para alguma coisa, eu percebi que o problema é nacional. O problema de cientistas das religiões graduados não é a questão das leis nacionais, o problema é de raiz nacional, lá da LDB ou mesmo da Constituição, para ir mais fundo, né? Ou de coisas até mais coloniais, das constituições. Obrigado, concordo. Então, eu resolvi, junto com os colegas que eu já citei, muitos outros e outras, a tentar criar uma associação nacional. A gente conseguiu várias coisas interessantes, a gente conseguiu muito diálogo, a gente conseguiu trocar muitas informações, crescer muito com o outro, mas ainda está num processo que a gente resolveu abaixar um pouco o fogo político e resolver fazer coisas como que a gente está fazendo agora, discutir, saber, afinal de contas, o que a gente quer, para onde a gente quer ir. Nesse ponto, eu já começo agradecendo ao Alex, a Nefertiti, a Gisele, a Valesca, sobretudo a Nefertiti, achei que foi mais assim, a flor da pele, que você realmente representou tudo que eu busco inspirar. Agradeço. Você realmente, como diz um termo em inglês que eu gosto muito, catfish, você pescou, sabe, a minha isca que eu joguei. É um tempo, não para ofender, mas para provocar, para ver se as pessoas movimentam, porque nossa área realmente tem alguma coisa estagnada que eu não sei o que é, sabe? As pessoas se sentem meio sem jeito de entrar em lutas políticas. Eu não sei se você lembra que eu já conversei disso com você, Nefertiti. Valesca, eu já conversei milhares de vezes. O Rodrigo continua conversando com você. Eu já chamei vocês duas para nascer. Não sei, a Valesca deve lembrar, não sei se você lembra. E deve ter chamado outras pessoas aqui, porque eu chamei tanta gente, pessoal. Gente desde o pós-doc até da graduação, e graduandos, inclusive, foram chamados e estão no grupo de Facebook secreto da Nasci. Porque é para entrar só quem tem informação, mesmo de qualquer nível. Qualquer nível. Então, peraí, Valesca, só para me continuar. Então, assim, a Nasci vem de um sonho meu e de colegas compartilhados, justamente de unir toda a área. Só que a gente percebeu de pessoas como você mesma, Valesca, que não estavam interessados, que estavam preocupados com outras questões.
Só que, calma aí, não, eu estou só dialogando com a seguinte questão, olha que interessante. Na verdade, eu fico realmente muito feliz, porque o Fábio, quando foi ideia dele escolher o nome Seminário de Ciência da Religião Aplicada, a ideia era seminar ideias. E eu acho que antes também, mas agora não só seminou, pipocou ideias, eu amo isso, gente, adoro um brainstorm, eu acho que é assim mesmo, agradeço realmente. Eu estou criticando, mas também estou elogiando, eu realmente acho que é isso aí mesmo, vocês têm que mostrar inquietação, tem que falar, pô, não gostei, porque eu fico sentido como graduado, porque os pós-graduados, como já foi colocado por várias pessoas, eles não se colocam normalmente, não quer dizer que é sempre. E eu fico feliz que vocês estão abraçando a causa, que vocês estão falando, não, peraí, eu sou cientista da religião, sim. Na verdade, é tudo que eu quero. A diferenciação que eu fiz, qual que é, Nefertiti, quem mais se interessar? É a diferenciação da seguinte questão. Para mim, existe cientista da religião profissional e pesquisador cientista da religião. Quem faz um mestrado, doutorado, especialização ou mesmo pós-doc é o pesquisador cientista das religiões. E eu, Sueli, eu vou falar até já respondendo o Carlos, nós temos 4 graduados aqui, eu, a Sueli, o Rodrigo, a Letícia ali também se graduou na Unimontes, e temos um graduando, que é o Fábio, em Ciência das Religiões aqui, né, com variadas nomenclaturas. Não, eu digo presente aqui fisicamente, mas na verdade tem mais alguns, não é só o Paulo não, tem o Daniel, tem mais alguns na PUC e em outras universidades. Eu estimo que tenham cerca de um pouco mais de 1000 graduados, mas de vez em quando eu fico balançado nessa própria estimativa. Segundo alguns dados do MEC, teria cerca de 700. Mas só o Pará diz que formou 400. Então, assim, ou seja, os números ainda não existe ninguém que fez essa pesquisa oficial, e eu já te adianto que essa pessoa tem que ser animada, porque as graduações, infelizmente, não disponibilizam esses dados com muita facilidade. Vamos dizer assim, uma tese sobre a própria Unimontes denuncia isso, de que os documentos às vezes não são salvos, a lista de egressos não é salva pelas graduações, em sua maioria. Algumas salvam isso, outras não, né? Sim, ele colocou que a pergunta dele tem a ver com o projeto de lei. Mas só continuando sobre o número dos graduados, então a questão que eu percebi é que, ao contrário dos pós-graduados, que tem três associações que direto ou indiretamente os unem, que é a Amptec, a BHR e a SOTER, né? Nós graduados, na verdade, só temos a CREPA, que é do Pará. Não temos absolutamente nada oficial. Então a grande questão é o contrário, Valesca. É que nós graduados estamos ausentes, estamos sendo excluídos do debate nacional. As pós-graduações e as graduações, como o Valdinei publicou no seu último texto sobre ensino religioso, inclusive, elas sofrem de algum processo de que elas não se conversam, algum processo grave de dissociação, de que não tem esse diálogo. Esse diálogo que a gente está tendo, um graduado com uma pós-graduada, isso é raríssimo no Brasil, raríssimo. Isso não é comum. O primeiro evento que teve nesse sentido foi o CONACYT, lá em Juiz de Fora, que foi o primeiro congresso que uniu graduados e pós-graduados em ciência da religião, em 2015, se eu não me engano. Você entende? É muito recente. Então, vamos nos unir mais. Continuando, eu deixo você falar com certeza, mas só concluindo. Continuando aqui algumas questões, Nefertiti, você tem todo o direito de questionar, acho que é isso mesmo, eu quero que me questione mesmo. Juntando com a Gisele, eu não sou pedagogo, mas eu sou licenciado. Eu tive uma carga horária altíssima de educação e continuo lendo. Um autor que eu leio muito ultimamente é o Arroio, mas, na verdade, eu vou te falar que eu cito bastante vários autores que colocam questões mais pontuais para mim, a Fávero, Caudal. Seriam vários nomes assim que realmente está na casa das dezenas que eu cito para questões pontuais. Ele fala aquilo, ela fala aquilo que eu acho que é útil, né? Que é como você sabe, a pedagogia é bem pragmática nesse sentido, né? A Gisele falou leis de currículo, eu já falo... Na verdade, eu estou bastante antenado nessa questão, foi colocado no grupo. Tem a última resolução, número 2, de 1º de julho de 2015, que eu tenho lido bastante ultimamente, tenho lido e relido. Eu estou bastante antenado com isso, agradeço, mas por uma questão de horário, e que inclusive o nosso está acabando, eu tenho mais 3 minutos aqui que eu prometi para o Fábio para falar, eu me apeguei só realmente ao núcleo estruturante do que deve ser um graduado em ciência das religiões. Claro que isso aqui não acaba. A graduação, se você pegar e colocar numa estrutura curricular, você vai ver que não preenche metade ou um pouco mais da metade. Por quê? Porque ainda tem outras disciplinas que vai ter que ter em qualquer graduação, como filosofia, sociologia, vai ter que ter as várias disciplinas específicas de graduação, como didática, né? Então, aqui eu estou colocando o nosso lado.
Agora, não acaba por aí. Numa diretriz mais geral, num documento que é o que a gente está produzindo, vai ter que ser levado em conta muitas outras questões. Eu estou colocando um lado da questão que eu acredito que está sendo omitido, né? Sim, tem uma carga horária. Eu acho que você está certíssima. Você está pensando no ponto que eu também estou pensando. Só estou te explicando que eu coloquei um lado só da história. Mas a gente vai conseguir. Você sabe, você já viu lá nas discussões que a coisa... O pessoal tá bem instigado, né? Falta 2 minutos. Ok, respondendo, acho que o Carlos... Eu não sei se você percebeu na fala dela que, de alguma forma, a CREPA não só fez a função de associação, mas fez o início de função de conselho, quando eles fizeram a fiscalização do concurso. E é uma questão muito séria, inclusive para a minha tese, que o Lejeune Mirhan, que é um sociólogo que fala sobre profissionalização de sociólogos, ele coloca que tem um processo longo, da qual o conselho seria até o último desse estágio de profissionalização, que eu, com certeza, gostaria de criar. Mas primeiro precisa de uma associação, depois sindicato. Sim. Sim, você tem toda a razão. Eu convido todos e todas que estão interessados, novamente como alguns aqui já começaram, se juntar a nós e pensar como é que a gente vai criar essa base, como é que a gente cria uma associação, como é que a gente realmente coloca isso em termos legais, cria um CNPJ para essa associação, o que a gente quer com essa associação também, depois cria um sindicato, depois cria um conselho, coisa que a CREPA tem muito o que nos ensinar, vocês podem acreditar, esse pessoal lá do Pará tem uma experiência excelente para nos ensinar. E a CREPA está disposta a ajudar todo mundo que quiser entrar no grupo do WhatsApp, Ciência da Religião Nacional. Quem quiser iniciar uma luta política pode nos procurar depois. E já está ajudando, tem tempo, né? Acho que se eu não... Concluindo, eu vou concluir com uma pessoa só, que se eu não estiver esquecendo de mais ninguém. Alex, simplesmente respondendo, sim, tem uma intenção política muito clara, mas vocês já responderam. Eu acho que os professores que não têm formação em ciência da religião falam isso com muita tranquilidade, não quero ofender ninguém, mas é muito claro. Quando eles colocam ciências no plural e não colocam os autores próprios da área, justamente porque é mais tranquilo, é mais conveniente usar da sua própria formação. Se a pessoa se forma, faz um doutorado em educação, graduação em pedagogia, ela vai saber ensinar aquele tipo de assunto, e não ciência da religião, a não ser que, de forma autodidata, tenha pesquisado sobre o assunto, né? E já pegando o gancho, pesquisa. Fábio, você tem toda a razão. Te agradeço porque você me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido, que era de colocar pesquisa, sobretudo estatísticas e demográficas, como algo necessário para o bacharel. Porque é isso aí que você disse mesmo. Eu vejo muitos dos colegas sociólogos se dando muito bem no mercado profissional, porque eles têm esse conhecimento de pesquisa social quantitativa, estatística, vendem trabalhos para os políticos, para as empresas, para os governos. E a gente, nenhum curso que eu tenho notícia estuda estatística, que é uma falha muito grave da nossa formação, e a gente tem tudo para poder aprender com isso. A gente tem um conhecimento sobre... Oi? Não, graduação em ciência das religiões, Sandra. Muito lindo. A gente precisa aprender com a pedagogia, então, que estuda estatística, como a Sandra está falando. Valesca, você tinha um ponto para colocar antes da gente almoçar? Bem rapidinho também. É porque assim... Dá o microfone. Desculpa. Aí, a gente já passou do tempo, Matheus. Valesca, você não topa continuar depois para a gente almoçar? Eu ficaria, e eu tô aqui já... É que eu vou dar aula. Eu vou dar aula de ensino religioso. Então, rapidinho, eu acho assim... Essa sua proposta, Matheus, quando você fala, eu falo, poxa, que bacana, né? Então você fala, vamos juntar, o professor, outro, que bacana. E eu acho que é esse movimento, acho que nós estamos aqui exatamente para isso, porque aqui a gente quer juntar mesmo, né? Acho que todo mundo está aqui nessa proposta de se unir. Mas, por exemplo, aí quando você falou, teve o convite da Nasci. E eu, sim, o Rodrigo me convidou. Não lembro se você convidou, acho que também. Aí eu entrei. Aí quando eu entrei, vocês falaram... Você não entrou, não. Entrei, no Facebook. Entrei no grupo. Você entrou no grupo de WhatsApp. Mas tudo bem. Mas aí, enfim, eu entrei no primeiro caminho que me deram, era aquele. Eu falei, obrigada, então, Rodrigo. E aí o comentário foi, mas
historiadora no grupo da ciência da religião, então eu respeitei, eu falei, poxa, eu acho que estão precisando mesmo desse momento, só dos graduados, que eu acho que é interessante, que acho que é uma caminhada, mas assim, então a gente precisa um pouco decidir se a gente quer esse diálogo, se a gente não quer esse diálogo, então é nesse sentido que eu falo, que eu acho que é tão rico, né? Ela falou que tem estatística, todo mundo que falou aqui são pessoas de outras áreas, e eu sempre sou a favor da gente somar essas forças. Admiro o trabalho da Suelen, admiro a militância, admiro o seu esforço por lutar pelo ensino religioso, né? Toda a competência do Fábio, mas eu ainda sou a favor da gente, né, lutar de uma forma acadêmica por essa disciplina e juntos, que todo mundo tem a colaborar. É só nesse sentido. Gente, para fechar, inclusive um dos pontos, agradeço, né, Fertite, que lembrou que eu devia ter falado, viu, não falei, era justamente um dos pontos da NACERA criar um CBO, uma classificação brasileira de ocupações. Então, a gente está mais sintonizado do que você imagina. A gente está num... Sim, sim. Então, gente, muito obrigado. Quem não conhece a PUC, vem perguntar aqui para a gente, que a maioria conhece. Tem uns lugares para indicar para o almoço, ok? Agradeço. A gente volta 1h30, Fábio? Gente, a gente vai voltar 1h15, tá certo? Então, 1h15 nós retornamos às mesas.